Você já se perguntou o que realmente aconteceu nos últimos momentos de Jesus? Nos próximos minutos, desvendaremos mistérios que transcendem séculos da escuridão sobrenatural que cobriu a Terra, a chocante revelação de um oficial romano. Cada detalhe dessa história tem o poder de transformar sua percepção sobre fé, destino e milagres. Fique conosco e descubra verdades ocultas que podem mudar a sua vida. Essa não é apenas uma história, é um convite para ver o mundo de uma maneira totalmente nova. Naquele momento decisivo, um oficial romano estava lá, observando tudo. Quando ele viu como Jesus falecia, ficou totalmente impressionado e não teve dúvidas. Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Essa parte da história está em Marcos 15:39 na Bíblia. A trajetória final de Jesus, contada em detalhes em Marcos 15:33-39, foi marcada por muita dor e sofrimento. Ele foi abandonado, zombado, humilhado e torturado, e ali na cruz ele respirou pela última vez. Mas aí aconteceu algo inacreditável. Ao meio-dia, uma escuridão total tomou conta do lugar, até às 3 da tarde. Não era um eclipse comum, pois era a lua cheia, e isso torna impossível um eclipse solar nesse momento. Essa escuridão só pode ter sido um sinal direto de Deus. Um historiador daquela época, Flegon de Trales, que foi citado por Eusébio, falou sobre isso. Ele contou que no 4º ano da Segunda Olimpíada, rolou um eclipse solar bem estranho. De repente, o dia virou noite. Estrelas surgiram no céu e um terremoto fortíssimo atingiu Bitínia, derrubando várias casas em Nicaia. Flegon achou que era um eclipse, o que faz sentido pela ciência da época, mas no contexto bíblico, parece que foi algo muito maior. E Flegon também fala do terremoto. Esse relato não é só um registro histórico, ele também nos convida a pensar a reação do oficial romano à morte de Jesus e os eventos sobre o que ocorreram, mostram a grandeza desse momento e o significado que ele carrega até hoje. Esse relato incrível se liga profundamente à história sagrada. São Cipriano traz um toque dramático. Ele diz que o sol teve que esconder seus raios, como se não quisesse ver o crime cometido pelos judeus. São Crisóstomo reforça essa ideia falando que a natureza não aguentou ver o mal que fizeram ao seu Criador, por isso o sol ocultou sua luz, não querendo testemunhar as ações malignas. Em Marcos 15:34, um momento marcante é descrito. Jesus grita alto: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Isso quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? São Marcos usa o aramaico, enquanto São Mateus cita o hebraico original. Essas palavras expressam um sentimento profundo de abandono. No versículo 35 de Marcos, conta-se que mesmo na escuridão, alguns acharam que Jesus estava chamando por Élias. A escuridão deve ter tornado tudo mais assustador. E nessa escuridão, a voz de Jesus soou, fazendo alguns pensarem que ele chamava Élias, que tinha uma conexão com o Messias. Em Marcos 15:36, vemos uma cena de misericórdia misturada com zombaria. Alguém corre, molha uma esponja em vinagre, coloca numa vara e oferece para Jesus beber, dizendo: vamos ver se Élias vem salvá-lo. Logo depois desse grito, Jesus falecia. E aí acontece algo impressionante. E o véu do templo se rasgou em 2, de cima a baixo. No templo, havia 2 véus, um na entrada do lugar santo e outro antes do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era como o coração do templo, um lugar de extrema santidade. O Santo dos Santos era um lugar fechado, onde só o sumo sacerdote entrava e só uma vez ao ano. O véu que se rasgou com a morte de Jesus era o que ficava na entrada do Santo dos Santos. Era a tradição dos sacerdotes na véspera do dia da expiação, durante a oração da tarde que coincidia com a hora da morte de Jesus, abrir o véu externo para o povo ver o lugar sagrado. O incrível foi que nesse momento, o véu interno se rasgou de cima a baixo. Joséfo, um historiador, disse que esses véus eram enormes, pesados e decorados com ouro e púrpura. A ruptura desse véu simbolizava que a antiga forma de adoração tinha sido revelada por Cristo. Também mostrava que o caminho para Deus estava aberto não só para os judeus, mas para todos, através do sacrifício de Cristo. Além disso, a ruptura do véu simbolizava algo enorme. O caminho para o céu estava agora aberto por causa da morte do Senhor.
Como diz a frase, quando superaste a dureza da morte, abriste o reino dos céus para todos os crentes. Antes de Cristo, era como se o céu estivesse fechado para nós, mas com sua morte, aquele véu foi rasgado e o caminho foi aberto. E em Marcos 15:39, vemos a reação do centurião, o responsável pela execução, ao ver Jesus morrer dessa jeito. Ele teve uma realização profunda. Com certeza, esse homem era o Filho de Deus. O centurião, acostumado a ver execuções, percebeu algo totalmente diferente na maneira como Jesus enfrentou a morte. Ele viu a calma e a deleição dele, ouviu suas últimas palavras e presenciou seu último grito, tão intenso e inesperado. Isso tudo levou o centurião a reconhecer em Jesus algo mais do que um simples homem. Esses poucos versículos de Marcos mostram uma Isa intensa, cheia de momentos únicos. O oficial romano, testemunha da morte de Jesus, acabou reconhecendo quem ele realmente era. Jesus, que começou seu ministério de forma discreta, agora revelava sua verdadeira identidade para todos. O centurião, comandando os soldados naquele dia, talvez tenha participado das zombarias ou ordenado que Simão de Cirene ajudasse a carregar a cruz para ele. Parecia mais um dia de trabalho, supervisionando uma execução, mas naquele momento, algo em Jesus chamou sua atenção. Pode ter sido a coragem de Jesus diante dos poderes deste mundo, suas palavras de amor na cruz, a escuridão misteriosa que cobriu a terra, o véu do templo se rasgando. Ou talvez algo que Jesus transmitiu a ele durante aqueles momentos cruciais. Algo profundo tocou a alma do centurião naquele momento. Enquanto ele observava o corpo inerte de Jesus na cruz, imagino ele ali parado, com os olhos arregalados, formando em sua mente as palavras: com certeza esse homem era o Filho de Deus. Que pensamento incrível para um oficial romano. Se os líderes religiosos tivessem escutado isso, ficariam boquiabertos. Afinal, eles tinham passado o dia anterior convencendo Roma a executar Jesus justamente por ele ter se declarado o Filho de Deus. Reconhecer Jesus como o Filho de Deus enquanto ele estava vivo é uma coisa. Pedro fez isso em Marcos 8:29, 30, dizendo: Tu és o Cristo, mas aceitá-lo como Filho de Deus após a ressurreição é outra história. Muitos passaram a acreditar nele depois disso, mas perceber Jesus como o Filho de Deus quando ele está morto e toda a esperança parece ter ido embora, esse oficial pode ter sido o único a fazer isso. E o que aconteceu com esse centurião? Não temos como saber. Ele com certeza teve muito o que pensar depois, principalmente quando começaram a surgir boatos de que Jesus estava vivo. Talvez ele tenha começado a entender a extensão do que fez contra Jesus. O que sabemos é que ainda havia esperança para ele naquela cruz. Jesus estava pagando o preço pelos pecados desse oficial, abrindo um caminho para ele estar com o Pai. Como Stuart Thompson colocou no hino: quão profundo é o amor do Pai por nós. Vejo o homem na cruz com meu pecado em seus ombros. Envergonhado, ouço minha voz, debochada entre os zombadores. Precisamos entender que Jesus morreu por nós. Não o rejeite depois que você o conhece e ouve o Evangelho. Rejeitá-lo nunca te deixará o mesmo. Dizem que quando o jovem rico rejeitou Cristo, ele foi embora, triste e perturbado. Isso porque negar o que Cristo afirmou é algo muito sério. Para muitos que estão ouvindo, pode ser um momento decisivo. Aceitá-lo hoje. Mas também houve quem Deus rejeitasse, como foi o caso de Saul. E assim encerramos nossa jornada pelos momentos finais de uma das histórias mais impactantes da humanidade.